Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que ninguém me perguntou, mas eu estou muito feliz. Estou bem, graças a Deus. Estou aqui com mais essa oportunidade de estar gravando aqui um videozinho para esse humilde canal. Se quiser, se inscreve. Se o vídeo te agregou para alguma coisa, deixa seu like aí. Mas só se você quiser. Bora pro vídeo. E hoje a gente vai falar sobre tentação. Eu acho que é muito interessante eu falar sobre isso aqui no canal. Eu acho muito interessante todo mundo falar com isso entre si, né? Porque a tentação, ou até mesmo as coisas que giram em torno, sejam as coisas que precedem a tentação, ou seja, as coisas que realmente, né, te levam ali a cometer, a ceder, né, à tentação, isso são coisas que acontecem com todo mundo. São coisas que acontecem com os irmãos da igreja, são coisas que acontecem com os irmãos que estão desviados, e também, na grande maioria das vezes, eu imagino, das pessoas que nunca conheceram a Cristo também. E eu acho que você que está assistindo já sabe que o ponto que eu vou chegar, falando sobre tentação, é sobre vício. E eu acredito que ao longo desse vídeo eu venha falar sobre diversas coisas. Eu não tenho ao certo certeza, até porque eu não faço um roteiro. Eu venho aqui e falo o que Deus já plantou no meu coração, né? Eu não quero que vocês pensem que eu sou uma pessoa santa, totalmente assim, 100% em retidão a Cristo, até porque eu queria muito ser, mas eu não sou. Assim, eu até dizer que eu quero ser, eu tô falando da boca pra fora porque eu sou uma pessoa que ama a vida. Assim, não é dizer que ama a vida, mas que ainda é apegado às coisas do mundo. E era isso que eu queria chegar. Porque atualmente eu tô com 18 anos, eu sou uma pessoa jovem e assim, toda sensação nova pra mim é um aprendizado. Então, assim, ultimamente eu tenho levado muita porrada da, das lutas em que eu tenho enfrentado, sabe? Mas o que a gente não pode, de qualquer forma, o que eu quero ressaltar aqui de qualquer forma é que eu não sou uma pessoa sã 100%, eu não sou uma pessoa com 100% de discernimento, eu não sou, sabe, um monge da fé, é isso que eu quero dizer. Eu apenas sou uma pessoa um jovem, né, que adquiriu um pouco de conhecimento cedo demais, sabe? Às vezes eu converso com os meus amigos e eu comento com eles que eu queria muito ter adquirido conhecimento sobre a Bíblia, conhecimento sobre o que é certo e errado. Eu queria ter adquirido esse conhecimento um pouquinho tarde para poder aproveitar mais a vida, sabe? Para poder, vocês sabem, sair por aí em festas, assim, não, claro que, sabe, bebidas, essas coisas, mas porque eu tô sendo pego muito nessa questão da luxúria, né? Então, fica tranquilo que isso daqui não é um desabafo. Eu vou falar um pouquinho de mim, mas eu também tenho que relacionar isso com os vícios que você está enfrentando, tá entendendo? E o que eu quero, até agora, o que eu quero dizer também é que também eu enfrento vícios. Na grande maioria das vezes, eu perco para as tentações, eu acabo cedendo uma vez ou outra, mas o que eu quero dizer também é que, da mesma maneira como um jovem, eu também estou sendo tentado o tempo todo. E pior do que isso, eu sou um jovem que está na igreja e que sabe o caminho, entendeu? Então, o inimigo, não, está sendo, nesse momento da minha vida, muito mais perspicaz do que eu mesmo consigo imaginar. E é agora que a gente entra naquela velha frase que a gente escuta de todo cristão, aquele cristão macaco velho que já está no ministério ali já faz uns 5, 6 anos, que é orar e vigiar, não é? Então, assim, eu não sei bem se o certo orar e vigiar é o certo. Primeiro você tem que vigiar e depois orar. Porque é no momento em que você se ajoelha no seu quarto, você ali está só você e Deus e você está também vulnerável. Tá entendendo? E é por isso que Deus é grandioso na sua fraqueza. No momento em que você está vulnerável, ele, amém. Você está forte, porque ele está forte ali naquele momento. Consegue entender? Então você tem que vigiar primeiro. Mas por que vigiar? Eu não estou entendendo, Pedro. Porque você tem que entender, não tentar entender, mas ficar cabreiro, sabe? Você tem que ter essa maldade do que o inimigo quer tocar na sua vida. Do que ele vai fazer, aonde que ele vai tocar e qual que é a sua fraqueza. E a gente tem que ter em mente que a gente não é forte, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Isso é interessante, não é interessante, é mais do que obrigação a gente entender e saber que quando se trata do mundo espiritual, nós não somos nada. Nós não somos fortes, nós não temos capacidade de resolver as nossas pendências
sozinhos. Tá entendendo? Eu gosto de pensar que não só no mundo espiritual isso, mas sim em todas as áreas da minha vida, porque isso me torna mais dependente do Senhor. E ser dependente de Deus é muito bom, porque Ele é o único de quem eu preciso e também é o único que pode fazer algo de relevante, algo que venha, assim, agregar ao bem, agregar para o bem a minha vida, né? Então, mas como eu estava dizendo, a gente não pode deixar com que a soberba tome lugar no nosso coração. Como assim, Pedro, a soberba? Se achar melhor do que os outros? Se achar que pode resolver sozinho? Confiar na força do próprio braço, né? Mas, muito pelo contrário, a gente tem que dar lugar ao nosso coração para Deus. Por quê? Eu gosto muito de falar essa frase, eu não sei se eu já falei isso aqui em outros vídeos, que é o quê? Aonde o nosso maior passo, aonde o nosso passo mais largo, aonde o nosso maior salto não consegue chegar, a mão poderosa do Senhor chega com facilidade. E o que que isso quer dizer? Vocês já escutaram aquele versículo de que o jugo do Senhor é leve? Não, o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Então, isso não quer dizer de forma alguma que o peso, né, a obrigação que o Senhor vai colocar em cima de você é algo leve, é algo suave. Não, muito pelo contrário, até porque ser cristão, quem realmente é cristão, quem realmente é convertido, sabe que quando você assume os fardos que é a doutrina do Senhor, e quando eu falo a doutrina do Senhor, eu me refiro à palavra. Quando a palavra do Senhor nos dá as instruções, nós sabemos que tudo aquilo ali vai contra a nossa vontade, vai tudo aquilo que nós herdamos dos nossos amiguinhos lá, Adão e Eva, não é? Vai tudo, o que eu quero dizer é que tudo que a Bíblia manda a gente fazer, vai tudo contra a nossa vontade. Tá entendendo? E o que que nós herdamos de Adão e Eva? O pecado. E o pecado manda a gente fazer exatamente o contrário do que a Bíblia manda. E portanto, agora você entende que o fardo que o Senhor joga sobre você e o jugo dele não é leve nem suave. Então, o que que é leve e suave, Pedro? Leve e suave é quando você deposita todo o peso que está em cima de você em Deus. Tá entendendo? Porque o seu fardo, o seu jugo, quando colocados diante de Deus, se torna leve. Eu não sei se eu consegui transmitir bem com as minhas palavras aquilo que eu quero que você entenda, mas eu vou resumir aqui, a grosso modo, né, de uma forma mais simples. O que eu quero dizer é que todas as suas dores, todas as suas preocupações, obrigações, tudo aquilo que aflige o seu coração, diante de Deus, é leve, é suave. Ele consegue manipular toda a sua dor, todo esse seu sentimento ruim de uma forma que fique leve. Por quê? Porque ele é o único que consegue resolver e ele é o único de quem você precisa. E lembrando que o tema desse vídeo é sobre o quê? É sobre vício, não é? É sobre tentação. Hoje eu quero falar principalmente a respeito sobre a pornografia, que é um dos piores vícios e é um dos que tem mais aí feito vítimas no meio dos jovens. Eu, eu não tenho medo de confessar, até porque é interessante a gente sempre falar a verdade. Eu já fui viciado em pornografia. Eu tive contato com a pornografia um tanto quanto novo, sabe? Eu tava com os meus ali 12 anos e eu já tinha contato com esse tipo de coisa. Então, quanto mais cedo você tem contato com algo que traz muito prazer, mais difícil vai ser para você largar depois. Então, se você é novo e tá vendo esse vídeo, cara, né, não preocupa com isso agora não, vai fazer qualquer outra coisa, vai, sei lá, brincar, comer terra, fazer qualquer coisa, mas não se preocupa ainda com o que este vício pode lhe entregar. Recomendo até que você saia desse vídeo, beleza? Mas agora voltando, quando você toma não, né, deixa aquilo tomar lugar no seu coração, principalmente quando se trata de algo bom, algo que traz ali o prazer imediato, fica muito mais difícil para você largar. Não porque faz mal, claro. Não porque é ruim para você, lógico, mas é porque é bom. É muito bom. E melhor ainda é quando você larga isso. Eu não sei se alguns aí que estão assistindo esse vídeo já tiveram essa sensação de ser uma pessoa que de forma regular assiste esse tipo de conteúdo e assim do nada fica uma semana sem fazer. É uma sensação muito boa. É uma sensação maravilhosa, eu não consigo descrever. Existem momentos no meu dia em que eu vou pro meu trabalho
e eu desço do ônibus da firma e o sol bate no meu rosto assim e eu fico igual aquela cena do super-homem assim, dele recarregando as forças assim, sabe? Você fica muito mais sensível a qualquer tipo de estímulo que você está sujeito, sabe? O toque de uma moça que você acha bonita, um abraço de alguém que você gosta. Quando você acorda e o dia está lindo, isso são coisas que você não conseguiria sentir quando se está acostumado a receber tanto prazer, a receber tanto estímulo de forma imediata, que é o vício. E não só o vício em pornografia, a droga entrega isso, a bebida entrega isso. A bebida é uma droga, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Mas aí, Pedro, e agora para largar isso, o que que eu faço? Como que eu faço para ter esse prazer de viver a vida? Esse esse como que eu posso dizer? Eu não tenho palavras para descrever o quão bom é você acordar e já se sentir agradecido porque tá vivo, sabe? E como que eu faço para largar isso, Pedro? Olha, eu não sei se alguém já te disse, mas Deus está ali a seu serviço. Eu e você, nós somos servos, somos filhos e Ele é quem é o Pai, Ele é quem é o Rei, né? Mas Deus está ali para você usar, tá entendendo? Você não tem problema algum você entregar diante dele aquilo que está te machucando, porque o seu fardo para o Senhor é leve e o jugo que está sobre você neste momento, para Ele é suave. Tá entendendo? Eu, graças a Deus, nesse vídeo eu consegui chegar exatamente aonde eu queria chegar. Porque eu vejo muitas pessoas que estão presas nesse tipo de coisa e não conseguem parar, e eu entendo porque é muito bom. Mas melhor ainda é você viver a sua vida, viver cada momento como se fosse o último. É uma frase meio brega, meio clichê, mas é exatamente assim que a vida se parece quando você deixa de lado todos os vícios que realmente te fazem mal. Até porque eu não conheço até hoje, a não ser o vício em Jesus, lógico, eu não conheço nenhum vício que te faça bem, tá entendendo? E isso não se aplica só pra pornografia, como eu falei, a bebida, ao vício de linguagem. O que que você se refere a isso, Pedro? Palavrões, coisas que fazem você parecer uma pessoa que está vazia, tá entendendo? Porque quando você ajoelha, ora, busca, lê a palavra principalmente, porque quem lê adquire conhecimento e o conhecimento liberta. Amém? Então, isso são coisas, não são pequenas ações. Eu não consigo dizer que são pequenas ações porque quando você ajoelha e ora, ali é uma grande ação. Quando você senta no seu oculto ali para ler a palavra, essa é uma grande ação. Tá entendendo? Então, não é fácil eu vir aqui dizer, que pequenas ações vão contribuir para você largar o vício, não. São grandíssimas, gigantescas atitudes que você tem que tomar para largar de vez aquilo que te faz mal. Eu não vou falar para você que é fácil. Não foi fácil. Meu Deus, como foi difícil para eu dessexualizar o cérebro, sabe? Não viver cada dia da minha vida só pensando em uma coisa, tá entendendo? E ainda assim, com todo esse esforço, eu ainda sinto que eu sou um completo perdedor, que eu sou uma pessoa fraca, eu ainda penso isso, entendeu? Mesmo tendo tanto progresso, mesmo tendo tanto, sabe, tanta melhoria como pessoa no meu ministério. Tá entendendo? O que que é o ministério, Pedro? É a maneira como você serve o seu Deus. É a sua igreja que você frequenta, é a maneira como você ora, é a forma como você adquire o conhecimento através da palavra do Senhor. Esse é o ministério. E você tem que dar total importância para isso, porque quando você se aproxima de Deus, tá entendendo? Quando você se aproxima das luzes, o que está escondido nas trevas se revela. E as trevas não permanecem onde há luz. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus falou grandiosamente comigo aqui neste momento. E eu espero que tenha falado com vocês também. Se inscreve se quiser, deixa o like se quiser. E é isso. Obrigadão. É nóis. Falou.